Minhas cordiais saudações a todos que nos acompanham pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos aqui para o nosso podcast semanal, nossa reflexão sobre o Evangelho de domingo. Hoje vamos meditar o Evangelho do 16º domingo do tempo comum, dia 21 de julho de 2024. É o texto de Marcos, São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Vamos ao texto. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, nós podemos dizer que todos aqueles que trabalham têm necessidade de reservar um tempo para o repouso. E o trabalho pastoral não é diferente. Também requer descanso. A atividade pastoral é como afirma São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, um trabalho difícil e árduo. Olha, São Paulo definiu muito bem o que é o trabalho pastoral, difícil e árduo. Eis o motivo pelo qual, ao retornar da missão, na semana passada, Jesus tinha enviado seus apóstolos em missão. Agora eles retornam da missão. E eles, apóstolos, são convidados pelo próprio Jesus a descansar um pouco, num lugar tranquilo. É necessário, não é luxo. Parar não é fácil. Nós entramos num ritmo tão frenético que, via de regra, encontramos uma grande dificuldade em nos desligarmos de nossas atividades cotidianas. Porém, os períodos de descanso são fundamentais para a nossa saúde física, mental e espiritual. É necessário esse tempo de descanso. Tomado pela fadiga, ninguém desenvolve bem suas atividades. Diz o livro do Gênesis, capítulo 2, que ao concluir a criação do mundo, no 7º dia, Deus descansou. E Deus abençoou e santificou o 7º dia, o dia do descanso. Então é preciso ter o dia do descanso. Com relação ao trabalho pastoral, não é diferente, como eu já disse. É preciso também repousar. Porém, o repouso pastoral é diferente, porque é um descansar na companhia de Jesus, como fizeram os apóstolos, ao calor de sua amizade, para no silêncio da oração, a importância de se retirar e rezar, atingirmos as raízes de nossa vida. Como é bom, de repente, fazer um retiro, ficar 7 dias afastado, para rever muitas coisas da nossa vida pastoral. É preciso cuidar bem das raízes, porque é delas, por exemplo, que as árvores nutrem a própria vida e frutificam. Então, cabe a pergunta: em que situação se encontram as raízes de minha vida? Vivo de acordo com a fé que professo? São perguntas fundamentais para a eficiência do nosso trabalho pastoral, da nossa atividade pastoral. Caso contrário, o nosso apostolado corre o risco de se tornar puro ativismo, ou seja, fazer as coisas por fazer, um trabalho sem alma. E isso quando não é fuga de casa por problemas familiares. Quantos problemas são camuflados por uma dissimulada solicitude pastoral? Além disso, o ativismo pastoral nada mais é que fuga de si mesmo. A desculpa de mergulhar no trabalho pastoral é muitas vezes o melhor álibi para esconder-se de si mesmo, sob uma pseudo-aparência de espiritualidade. Daí o medo de se retirar para momentos de silêncio. É interessante como as pessoas fogem do silêncio, como têm dificuldade de fazer silêncio. Solidão significa fazer companhia para si mesmo. Quando eu não sou uma boa companhia para mim mesmo, algo não vai bem em minha vida. O silêncio ajuda a rever conceitos, repensar decisões e planejar melhor a vida. Como é bom criar distância em relação ao passado para ver sem pressa o que realmente fizemos e ensinamos. Olhar serenamente e sem desculpas para o diário da vida que escrevemos.
Mas esse olhar é um olhar diferente, porque é um olhar orante, um olhar iluminado pela presença de Deus. Olhar a realidade como Deus olha. Que bonito, né? É isso que é o descanso pastoral, o retiro. Aliás, é o sentido da própria palavra rezar. Vem do latim, res, significa coisa, objeto, mas do sânscrito, zar, que significa luz, brilho. Rezar significa colocar o objeto ou a pessoa sob a ação da luz, sob a ação de Deus. Daí a necessidade do silêncio. Para ver a luz de Deus, é necessário o silêncio. O outro ensinamento fundamental do Evangelho de hoje para o nosso trabalho pastoral diz respeito àquilo que Jesus sentiu pela multidão quando ele desceu do barco, compaixão. A comoção de Jesus diante das ovelhas sem pastor é sinal de sua preocupação e de seu amor. Ele é o bom pastor. Revela a sua sensibilidade e manifesta a sua solidariedade com todos aqueles que sofrem, os mais diversos sofrimentos. Eu, como bispo, muitas vezes termino a missa e vem pessoas dando um bilhetinho para mim, falando assim: senhor bispo, reza para essa pessoa, está precisando, reza por mim. A gente vê como o nosso povo sofre muito. E não podemos permanecer insensíveis e inoperantes diante do sofrimento de tanta gente. O cristão é alguém que tem de sentir como próprio o sofrimento do irmão. Se compadecer como Jesus se compadecia, não ser indiferente. Amém. A todos, um bom domingo e a minha bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.